Fiquem agora com um resumo semanal da novela mexicana Sortilégio, de 15 a 19 de junho de 2026. Nessa semana, a novela será cancelada quase a semana toda, devido à Copa do Mundo que o SBT vai exibir. Mas, pelas minhas contas, teremos novela segunda-feira e sexta-feira. Então, fiquem com o resumo semanal desses dias. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Destaque: Maria José dá à luz ao seu filho. Raquel esfaqueia Roberto. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Kátia liga para Bruno, pedindo explicações sobre muitas coisas que seu irmão a disse. Bruno diz que não é o momento, pois está falando com os advogados. Os advogados dizem a Bruno que se Alessandro tiver mais votos, não tem o que fazer. Bruno diz que não vai se conformar. Bruno pergunta a Eric onde Pedro vive. Eric diz que ele trabalha num mercado. Filipa diz a Ezequiel que só de pensar o que Vitória está passando já dá muito orgulho. Ezequiel diz que pelo menos já voltou à tranquilidade daquela casa. Filipa liga para o número de Mário Aguirre. Alessandro está com o telefone de Mateu e fica surpreso com a ligação de Filipa. Alessandro pergunta a Maura sobre Sandra. Maura diz que, segundo Roberto, ela é a irmã gêmea de Maria José. Bruno procura Pedro e pede que diga a Maria José que desceu o voto na reunião dos sócios, porque senão ele vai saber do amigo dele, Rufino, lá na cadeia e vai apodrecer por lá. Bruno encontra Mercedes e Gabriel, percebe que eles estão vivos e diz que se eles se atreverem a dizer algo contra ele para a polícia, fará o que Eric não fez e vai eliminá-los. Vitória chega em casa realizada, pulando de alegria. Filipa vê ela muito feliz e pede que conte tudo. Vitória diz que sentiu medo, mas pensou, agora ou nunca. Fernando liga para Vitória e pergunta como ele está. Vitória diz que bem. Ambos se sentem bem, já que realizaram seus desejos. Fernando diz a Alessandro que saiu com Vitória e foi o dia mais maravilhoso de sua vida. Fernando conta ao amigo que ama Vitória e a adora. Alessandro percebe que Fernando deve ter feito amor com Vitória pela felicidade dele. Alessandro diz a Fernando que o celular que ele tá é do Mário Aguirre, rapaz que eles foram procurar, e a moça da foto é a irmã gêmea de Maria José, e a mãe dela se chama Helena. Fernando diz que conhece essa mulher, e o ex-sogro dela é amigo do seu tio. Vitória e Maria José caminham pelo jardim com Filipa. Surtada, Raquel chega ali e pergunta a Maria José se quer tirar Ulisses dela, pois ela se vestiu de prostituta para conquistá-lo. Maria José fica sem entender nada. Vitória pergunta a Raquel o que ela tem. Maria José diz a Raquel que não sabe do que ela está falando. Raquel diz que as coisas naquela casa ficaram terríveis desde a chegada dela. Bruxa Raquel briga com Maria José. Maria José diz que também não gosta dela. Raquel dá um tapa em Maria José e ela cai no chão. Os empregados impedem que Raquel bata em Maria José, pois ela já está de gravidez avançada. Helena telefona a Ulisses e pergunta o que aconteceu. Ulisses diz que encontrou Sandra, mas que ela fugiu e ainda roubou todo o seu dinheiro. Ulisses promete a Helena que irá encontrar Sandra. Mateu liga para Ulisses e diz que Alessandro levou seu telefone com a foto de Sandra. Alessandro fica irritado por Raquel ter brigado com Maria José e diz à mãe que a irmã precisa de um tratamento psiquiátrico. Hernan diz que Raquel precisa ir a uma clínica de desintoxicação por causa da bebê que está esperando. Maria José diz a Alessandro que se sente bem, que não tem acontecido nada com seu filho e diz a ele que precisam sair dali. Raquel diz a Roberto que Maria José mereceu, pois é uma qualquer que se mete com todos. Roberto diz que quem mete com qualquer um é Ulisses, com homens e mulheres, contanto que tire proveito. Roberto confessa a Raquel que Ulisses e ele ficavam juntos, e Ulisses é bissexual, igual ele. Furiosa, Raquel pega uma faca e parte para cima de Roberto. Violentamente, a louca dá várias facadas nas costas do marido, que fica sangrando no chão. Hernan chega ali e segura Raquel. Vitória fica em choque ao ver Roberto ensanguentado. Vitória liga para Alessandro e diz para ligar para uma ambulância. Vitória pede que Roberto reaja. Alessandro chega ao chalé e fica chocado ao ver Roberto ferido. Bruno diz a Kátia que tudo que Fernando a disse sobre ele é mentira. O nojento se faz de vítima para Kátia, que é uma tonta. Ele diz que ali a relação deles está terminada. Kátia diz que o ama e acredita nele. Bruno diz adeus e sai.
Roberto já está internado no hospital e vai receber uma transfusão de sangue. Já no hospital, tem o tipo de sangue dele. Ele está à beira da morte. Maria José fica chocada ao saber que Raquel tentou assassinar Roberto. Ezequiel diz que a polícia está aí. O policial pede informações a Alessandro. Alessandro diz que acha que um bandido entrou na propriedade e esfaqueou seu cunhado. O policial acha tudo muito estranho. O policial vai ao local onde Roberto foi esfaqueado, mas não encontra a faca e pede para falar com Raquel. Alessandro vai ao quarto de Raquel, mas ela está dormindo. Arthur diz que às vezes Raquel acorda, mas não para de chorar. Alessandro diz ao agente que sua irmã continua sedada. Hernan diz a Vitória que Roberto teve uma parada cardíaca, mas conseguiram estabilizá-lo. Vitória diz que se preocupa quando a polícia interroga Raquel e ela dizer algo. Vitória não entende o que aconteceu para Raquel fazer isso com Roberto, reagir assim. Filipa pede que a senhora não se mortifique tanto. Eric diz a Bruno que um ladrão entrou na casa e esfaqueou Roberto, que foi para o hospital. Bruno xinga Eric e o agride por ter mentido e não ter matado Mercedes e Gabriel. Bruno diz a Eric para sair dali, porque se o velho do Pedro não convencer Maria José a votar nele na reunião, que ele peça a Rufino que o denuncie. Alessandro diz a Ezequiel que Roberto está estável e precisam esperar até ele se recuperar. Bruno chega em casa e vai subindo as escadas. Alessandro pede que ele não se atreva a procurar sua mulher, porque se descobrir que ele fez isso, não responde por si. Alessandro pega seu carro e sai. Paula chora ao saber o que aconteceu com Roberto e diz que se ele morrer, mata a desgraçada da Raquel. Maria José diz que ela não vai fazer nada, nem dizer nada para ninguém. Bruno vai ao quarto de Maria José. Maria José pede a Paula que não abra a porta. Bruno diz a Paula para dizer a Maria José que se não votar por ele, para ser presidente da empresa, o pai dela irá para a cadeia. Maria José liga para o pai e pergunta se Bruno falou com ele ou ameaçou. Pedro diz que não e pede que ela fique tranquila. Novamente, Pedro mente para as filhas. Pedro diz a Xuxo que já deu bastante problemas para Alessandro e para suas filhas, e já basta de tudo isso. Bruno chega a casa e vai direto para o quarto de Raquel. Raquel está bem sedada, chorando. Raquel diz a Bruno que Roberto tirou Ulisses dela e pensou que tinha sido Maria José quando a viu numa foto vestida de prostituta. Bruno expulsa os empregados dali e pede que Raquel vote nele quando tiver a reunião para ser o presidente da empresa. Raquel pergunta se Roberto morreu. Bruno diz que irá ao hospital e logo a informa. Já de noite, Filipa e Vitória estão aflitas no hospital. Fernando e Alessandro vão ao hospital. Alessandro diz que já deu sua declaração aos policiais. Hernan diz a todos que Roberto está com o pulmão perfurado. Alessandro comunica a Maria José que a operação de Roberto será difícil, mas por Roberto ser jovem e forte, vai aguentar e sair dessa. Paula chora e diz a Maria José que não quer que Roberto morra. Paula abraça a irmã. Maria José diz que tudo vai sair bem. Hernan diz que conseguiram operar a ferida do pulmão de Roberto e ele está na terapia intensiva, se recuperando. Hernan diz a Alessandro que o estado de Roberto é muito grave. Alessandro telefona a Maria José e diz que ficará ali no hospital para saber de tudo. Raquel continua dormindo e com uma enfermeira de plantão ao seu lado. Vitória quer ficar com ela, mas Filipa pede que ela vá dormir, já que tem uma enfermeira ali. Hernan diz a Alessandro que Roberto está sedado com remédios para dor e teve uma acumulação de sangue entre a parede torácica e o pulmão e terão que drenar isso. Alessandro se pergunta por que tudo isso aconteceu. Hernan diz que quando ele e Vitória chegaram, viram Raquel com a faca ensanguentada na mão, como uma louca. Mais tarde, Alessandro vai para casa descansar com Maria José. No outro dia, Vitória prepara Raquel para dar o depoimento para a polícia. O policial chega até a casa e pede que Raquel fale tudo o que sabe. Raquel diz que estava no seu quarto ouvindo música quando tudo aconteceu. Vitória diz à filha que uma faca que estava na cozinha desapareceu. Alessandro chega ali e diz ao policial que sua irmã está muito mal pelo que aconteceu com o marido, por isso o médico da família receitou uns tranquilizantes para ela. O policial diz que os estranha a casa ter tantos choferes, seguranças, pessoas do serviço e alguém ter entrado ali para assaltar, e também o sumiço da faca.
Alessandro pede que eles esperem sua irmã melhorar, pois ele mesmo leva ela na delegacia para depor. Raquel chora e abraça Alessandro. Ela pergunta como Roberto está. Alessandro diz que ele não está muito bem. Vitória pergunta à filha por que fez isso. Raquel diz que Roberto a traiu com Ulisses. Alessandro e Vitória ficam chocados. Maria José diz a Alessandro que nos jornais dizem que a família Lombardo é maldita. Alessandro diz à esposa que quer ir embora dali com ela. Roberto ainda está mal por ter perdido muito sangue. A enfermeira diz que ele acorda de vez em quando e ainda está mal, já que está fazendo esforço para respirar pelo pulmão, não está muito bem. E ainda detectaram uma infecção em um rim dele. Alessandro fica preocupado. Paula visita Roberto e o vê muito mal. Alessandro sai. Paula diz a Roberto que ele tem que se salvar, tem que viver, e ele não pode deixá-la. Eric liga para Bruno e diz que Rufino irá declarar amanhã. Bruno diz que a reunião dos sócios já vai começar e hoje saberão o que fazer. Bruno vai no escritório de Maria José e pede que vote nele, senão o pai dela vai para a cadeia. Acontece a reunião com todos os sócios. Vitória e Hernan votam em Alessandro. Raquel acaba votando em Bruno. Maria José vota em Alessandro. Bruno morre de raiva. Alessandro ganha com a maioria dos votos e seguirá no cargo de presidente da empresa. Todos aplaudem, menos Bruno e seus sócios. Bruno pede a Eric que peça a Rufino que acuse Pedro Samaniego. Alessandro questiona Maria José se aconteceu algo entre ela e Bruno. Maria diz que Bruno pediu que ela votasse nele. Maura deseja felicidades a Alessandro e já pedem para almoçarem. Maria José diz que está cansada e prefere ir para casa. Alessandro diz a Maura que não estão para festas, pois Roberto está muito grave no hospital e Maria é cansada. Maria José e Alessandro vão para casa no carro. Vitória e Raquel chegam em casa e informam os empregados que Alessandro voltou a ser presidente da empresa. Raquel chega em casa ansiosa e nervosa e diz à mãe que precisa beber. Vitória diz que já não tem bebidas alcoólicas ali e ela precisa se acalmar. Vitória diz a Raquel que o melhor para ela é ser internada numa clínica de reabilitação, para ela deixar de beber. Raquel diz que não quer. Vitória diz à filha que ela está bebendo demais e quase assassinou Roberto. Raquel se nega a ir para uma clínica. Vitória diz a Raquel que ela terá que depor ao policial e se tiver bebido pode dizer uma besteira e acabar indo para a cadeia e levando todos. Vitória diz que todos da casa se arriscaram por ela, mentindo à polícia para protegê-la. Raquel chora. Vitória abraça a filha. Alessandro vai para o seu escritório e olha a foto de Sandra. Maura diz a Lisete que está com raiva porque Alessandro ganhou a presidência graças a ela e apenas agradeceu. Maura diz que quem atrapalha é essa maldita mulher de Alessandro, a Maria José. Maura diz que precisa pensar em algo. Lisete pergunta o que houve com Roberto. Maura diz que parece que um assaltante se meteu na casa e o esfaqueou. Maura telefona para Ulisses e pergunta onde ele está. Ulisses diz que está no México procurando sua namorada. Maura diz que Roberto está à beira da morte. Paula pede a Roberto que fique bem, para voltarem a almoçar e passear juntos, e Alessandro já se tornou presidente da empresa e quer que ele fique bem, para ver seu sobrinho, que está prestes a nascer. Paula chora muito e depois sai do quarto. Roberto abre o olho por um instante. Ulisses se preocupa por Roberto e espera que ele melhore. Maura pergunta a Ulisses quando volta, pois precisa de ajuda dele, porque quer Alessandro para ela. Ulisses questiona o que pode fazer. Maura dá a mesma ideia do Mário Aguirre, mas Ulisses não aceita. Ulisses vai até um apartamento procurando por Sandra. Um amigo dela diz que ela não está ali e que ela fica com qualquer um por aí, contanto que a dê suas porcarias que ela ingere. Raquel vai à delegacia e dá seu depoimento. O delegado diz que a investigação ainda não está encerrada, pois quando Roberto melhorar, terá que declarar também. Hernan comunica que pelo trauma que Raquel sofreu, será internada numa clínica de reabilitação. Depois de um tempo, Vitória, Hernan e Alessandro levam Raquel na clínica, que ela ficará internada, até melhorar o problema com o álcool e se restabelecer. Bruno liga para Eric. Eric diz que não conseguiu falar com Rufino, porque não deixaram ele falar com ele, por estar lá por conta de pirataria e envolvimento no tráfico. Mercedes comenta com Chucho que viu Pedro muito estranho, como nervoso. Chucho diz que ele está escondendo algo. Pedro avisa Maria José que estão indo muito bem no negócio. Maria José diz que se ele precisar de qualquer coisa, dinheiro, que avise. Maria José pergunta a Pedro se ele viu Bruno. Pedro diz que não. Maria José diz que Paula visita Roberto quase todos os dias, depois que chega da escola.
Vitória diz a Fernando que doeu muito ter deixado Raquel naquela clínica. Fernando diz que era o melhor que ela podia fazer. Fernando diz que Bruno se separou de Kátia porque a viu muito deprimida. Vitória diz que se sente um pouco melhor. Fernando pergunta o que pode fazer para ela se sentir ainda melhor. Vitória diz que ama sempre. Helena está na fazenda e pede que Ulisses encontre Sandra. Ulisses diz que ela fugiu, mas tem uns contatos e vai encontrá-la. Helena pergunta sobre Maria José. Ulisses diz que ela é idêntica a Sandra. Alessandro mostra para Maria José a foto de Sandra, idêntica a ela. Maria José fica chocada. Alessandro diz a Maria José que não sabe, porque o pai dela não a disse. E esse celular é de Mário Aguirre, e Ulisses foi quem mandou a foto para ele. Maria José fica surpresa. Alessandro diz que essa mulher vive perto dali com a mãe, chamada Helena. Maria José fica surpresa ao saber que sua mãe não está morta. Maria diz a Alessandro que gostaria de ver sua mãe. Alessandro questiona para quê, já que Helena abandonou ela e Paula, o que significa que não se importa com elas. Maria José diz que deve ter alguma razão de sua mãe ter abandonado ela e Paula. Alessandro pede que a esposa não fale disso com Pedro e nem com Paula. Alessandro se despede de Maria José e sai para ir a uma fazenda resolver uns negócios. Vitória visita Roberto. Ele já está ficando melhor e já pode falar. Vitória diz que Raquel foi internada numa clínica de reabilitação. Roberto questiona o que disseram à polícia. Vitória diz que entrou um ladrão. Vitória diz a Roberto que ele é livre e se quiser pode dizer a verdade para a polícia. Roberto diz que não, pois todos eles cometem erros e sabe o que é. Roberto diz a Vitória que a ama igual a Alessandro, Ezequiel e Filipa. Vitória agradece. Enquanto isso, Maria José está no jardim andando. Demônio imundo, Bruno puxa Maria José pelo braço e reclama por não ter votado nele. Bruno diz que não mentiu, e já prenderam Rufino e chegou a um acordo com ele para denunciar Pedro para ir para a cadeia também. Maria José bate no desgraçado e diz que ele o denunciou. Bruno, covarde, empurra Maria José grávida no chão. Maria José diz que sua bolsa estourou. O Satanás ainda dá um chute na barriga dela e sai dali sem se importar com nada. Maria José chora e pede a Bruno que não vá e a ajude. Bruno sai. Maria José grita, mas ninguém a escuta. Vitória diz a Hernan que Roberto está muito melhor. Hernan diz que ele está melhorando, mas não pode confiar tanto. Vitória diz que Roberto não vai acusar Raquel. Vitória pede a Hernan para visitar Raquel. Hernan diz que naquela clínica tem regras e só poderão visitar Raquel quando os médicos de lá permitirem. Eric avisa Bruno que já acusou Pedro. Bruno pede que ele volte, pois não vai gastar dinheiro para ajudar Rufino com o advogado. Bruno se lembra quando Maria José pediu ajuda ele, mas mesmo assim fica parado sem fazer nada, mesmo estando perto dela. Filipa encontra Maria José caída no chão. Agora sim, o infeliz do Bruno faz seu teatro e chega ali para ajudar Maria José. Ezequiel liga para Alessandro e diz que Maria José foi levada para o hospital. Paulo e Vitória esperam na recepção. Filipa diz que encontraram Maria José caída no chão. Hernan avisa a todos que tudo está indo bem. Alessandro chega ao hospital. Hernan permite que ele vá para o quarto acompanhar Maria José no parto. Alessandro segura a mão de Maria José. Com muito esforço, Maria José dá à luz ao seu filho. Alessandro deseja felicidades à mulher e agradece. Os dois, emocionados, veem o filho deles, que é um lindo menino. Vitória, Paula, Pedro, Felipe e Fernando ficam muito felizes ao saberem que Maria José já deu à luz. Bruno chega ali. Fernando diz que o bebê nasceu e é um lindo menino. Filipa diz que Bruno se portou muito bem, pois quando Maria José caiu, ele a pegou. Alessandro elogia seu filho para Maria José. Hernan pede a Alessandro para deixarem Maria José descansar, pois ela está muito esgotada, e depois de amanhã sairá do hospital. Paula visita Roberto e diz que seu sobrinho nasceu e pesou 3 quilos. Está enorme, mais lindo, e ela é a tia mais linda e feliz do mundo. Roberto se alegra por Paula. Paula diz a Roberto que está muito feliz com a recuperação dele. Mercedes, Xuxa e Gabriel desejam felicidades a Pedro, pois ele já é avô. Mari felicita Alessandro por ter se tornado pai. Alessandro liga para Vitória e diz que tem que comprar roupas para o filho. Vitória diz que Maria José se encarregou disso e ela já comprou o presente para o neto. Alessandro pergunta a Fernando se não pensa em ter filhos. Fernando diz que acha que não, pois também não irá se casar. Ulisses procura por Sandra nas ruas do México, pedindo informações a pessoas. Uma mulher diz que Sandra foi internada numa clínica, pois estava muito mal.
Maura está em casa e fica sabendo que o filho de Maria José já nasceu. Maura sente inveja e queria ter tido um filho de Alessandro. Lisete diz à irmã que não tem outra maneira a não ser ela se resignar. Ulisses vai a uma clínica onde Sandra está. O médico diz que Sandra está inconsciente. Helena fica surpresa ao saber da notícia e conta para Jorge. Jorge pede ao doutor que o explique a situação de sua enteada. O médico diz que é arriscado demais, pois ele vai precisar assinar um trâmite para ela ser transferida para a clínica dele. Jorge pede a Ulisses que não se afaste de Sandra nem um minuto, pois Helena irá para lá assinar a autorização. Jorge diz a Helena que a filha dela pode ter uma parada cardíaca ou entrar em coma, tudo por culpa dela. A enfermeira felicita Maria José e leva o filho dela para ela. Paula fica toda feliz ao ver seu pequeno sobrinho. Maria José fica emocionada. Alessandro chega até Maria José e dá um pequeno buquê de flores para ela, desejando felicidades. Alessandro pega seu filho por um tempo. Maria José encontra uma joia no meio das flores que Alessandro a deu e fica feliz. Maria José diz a Alessandro que eles tinham decidido que se fosse menina se chamaria Helena e se fosse menino Antônio. Alessandro diz que então ele se chamará Antônio, como seu pai, Antônio Lombardo. Enquanto isso, Helena está no México, na clínica, e assina os documentos necessários para a transferência de Sandra para a clínica de Jorge Kruger, nem se importando com a saúde da filha, que pode morrer durante a viagem. Pedro brinda com Chucho pelo seu primeiro neto. A polícia chega ali chamando Pedro Samaniego e diz que ele tem que acompanhá-los, pois está sendo acusado de armazenar e distribuir mercadoria pirata. Sandra chega à clínica de Jorge. Os enfermeiros contam a Jorge os medicamentos que aplicaram em Sandra. Pedro é algemado e acaba sendo preso pela polícia. Pedro pede a Chucho que não conte isso para suas filhas e nem para Alessandro. Chucho fica preocupado com o amigo. Já em casa, Chucho conta a Mercedes e Gabriel que Pedro acabou sendo preso. Mercedes diz que Pedro é amigo deles e devem apoiá-lo. Gabriel diz que não sabe o que podem fazer, já que ele pediu para não avisar ninguém, nem para as filhas e nem para Alessandro. Sandra está inconsciente, muito mal de saúde, devido ao uso excessivo de drogas. Jorge diz a Sandra que é uma menina estúpida e vai ser a causa de sua ruína. Jorge reclama com Ulisses por Sandra ter se convertido numa viciadinha em drogas. Helena diz que ela estava levando uma vida como louca. Jorge repreende Helena por ter provocado isso e a culpa pela filha dela ter se tornado assim. Jorge diz que Sandra está em coma e se apresentarem ela desse modo para o velho Porfírio, que ela esqueça a herança e tudo, pois ele não vai aceitar ela assim. Jorge diz que se em 2 meses Sandra não sair do coma, terá morte cerebral. Helena, uma mãe cruel, se preocupa apenas com o dinheiro, com a herança de Porfírio, e não demonstra nem sequer um pouco de preocupação pela vida da filha. Helena diz a Ulisses que foi a responsável por Sandra ter se convertido numa viciada. Ulisses pergunta a Helena como está Porfírio. Helena diz que ele está com câncer de próstata e só alguns meses de vida que ele tem. Ulisses diz que tem uma solução, que é Maria José. Helena ri e questiona se Maria José aceitaria se passar por Sandra. Ulisses diz que ela tem que escolher. Chucho vai à cadeia visitar Pedro. Chucho diz que precisa avisar Alessandro sobre isso. Pedro pede que ele não faça isso, pois não é justo que sua filha saiba de seus problemas, pois cometeu muitos erros e precisa pagar. Pedro diz que Bruno foi ao mercado há alguns dias. Chucho diz que sabia que ele tinha ido fazer algo lá. Pedro diz que Bruno ameaçou de mandá-lo para a cadeia, caso Maria José não votasse nele. Durante a reunião, lá na construtora, Pedro pede que Chucho fique calado e não conte para ninguém de sua prisão. Alessandro e Maria José voltam para casa com seu filho lindo. Vitória, Paula, Ezequiel, Filipa e todos os empregados da casa aplaudem e transbordam de felicidade. Bruno olha com inveja e ódio para eles. Vitória pega seu neto no colo. Maria José agradece a Vitória e a todos pelo carinho. Maria José vê o quarto decorado e vários presentes dentro do berço de seu filho. Mercedes diz a Chucho que não podem abandonar Pedro nesse momento. Chucho diz que deu sua palavra a Pedro, que não contaria da prisão dele para ninguém. Gabriel diz que com um bom advogado podem tirá-lo da cadeia. Alessandro vê Maria José amamentando o filho deles e diz que o fascina ver tudo isso. Alessandro diz a Maria José que ela fez dele o homem mais feliz do mundo. Vitória diz a Fernando que outra vez tem uma criança na casa e verá ele crescer, correr. E as crianças
enchem os lugares de vida, alegria. Vitória diz a Fernando que ele também tem direito de ter uma família, esposa e filhos. Fernando diz que não se importa e prefere ter ela do que um filho, pois ela é o amor de sua vida e não vai renunciar a ela por nada e nem ninguém, e a beija apaixonadamente. Alessandro chega ali e diz que eles serão padrinhos de seu filho. Vitória e Fernando ficam felizes e agradecem. Alessandro diz que o batismo do bebê será daqui a 2 meses e em um mês eles se casarão novamente com Maria José. Sandra não demonstra nenhuma reação e segue em coma. Ulisses e Helena dessa vez veem a menina e demonstram estar tristes. Paula mima seu sobrinho. Maria José pergunta a Paula se seu pai ligou ou se ela falou com ele. Paula diz que depois que sair da escola vai falar com o pai. Helena diz a Ulisses que confia no seu marido, que fará algo para Sandra sair do coma. Ulisses diz que vai regressar a Mérida, porque tem uns assuntos pendentes por lá. Helena pede a Ulisses que não fale com Maria José sobre ela e nem ninguém. Chuchu vai à cadeia levar algo de comer para o seu compadre. O carcereiro diz que hoje não é dia de visita. Chuchu entrega o alimento para o carcereiro e levar para Pedro. Gabriel encontra Paula indo para a escola e diz que o pai dela foi preso e não quer que Maria José nem Alessandro saibam disso. Fernando diz a Alessandro que Kátia disse que está muito deprimida e quer voltar para a empresa. Paula liga para Alessandro e diz que prenderam seu pai, e Bruno tinha ameaçado Maria José, dizendo que se ela não votasse nele, durante a reunião iria pôr o pai dela na cadeia. Alessandro questiona por que Maria José não disse isso. Paula diz a Alessandro que sua irmã pensou que era outra de suas ameaças, que era mentira. Alessandro diz a Fernando que seu sogro está preso. Alessandro pede a Mari que ligue para o advogado Quinones para se encontrarem na delegacia. Fernando aconselha Alessandro a não dizer isso para Maria José nesse momento. Paula parte para cima de Bruno e o chama de maldito desgraçado por ter colocado seu pai na cadeia. Bruno empurra Paula no chão. Paula grita chamando ele de covarde. Bruno diz a Vitória que Paula ficou louca e estava acusando de Pedro estar na cadeia. Alessandro se encontra com Quinones. Quinones diz que Pedro será transferido. Quinones diz que Rufino foi preso também. Alessandro e Quinones visitam Pedro. Pedro agradece, mas se vendeu mercadoria pirata tem que pagar pelo que fez. Quinones diz que Rufino é um delinquente profissional e que se ele negar, irão acreditar nele. Pedro se nega a se prestar a isso. Bruno, possuído pelo demônio, que não cansa de perturbar os outros, diz à mãe que essa família de Maria José são todos uns delinquentes. Vitória supõe que ele diz a verdade, mas mesmo assim a expôs ao escândalo. Bruno diz que tinha direito de fazer isso para defender sua posição, seu sobrenome. Vitória pergunta a Bruno o que foi fazer na República Dominicana. Bruno diz que localizar o juiz para avisar a todos que ele não se casou com Maria José. Vitória diz que é muito estranho o homem ter desaparecido. Bruno diz que Alessandro deve ter o matado. Vitória questiona se não terá sido ele. Maria José está cuidando de seu filho. Alessandro vem até a esposa e olha o seu filho. Maria José pede para se deitarem, pois daqui a um tempo terá que amamentar o filho novamente. Alessandro diz a Maria José que, por fim, o sonho virou realidade, e a quer muito, a ama com toda a sua vida. Maria José diz que o ama mais, desde o primeiro dia que o conheceu, e por ele quer ser uma pessoa melhor. Alessandro começa a tirar a roupa. Maria José diz que ama o corpo dele, o rosto, o sorriso, mas ainda mais o coração, a alma dele. Alessandro diz que gosta de tudo dela, e a abraça. Xuxo fica bravo ao saber que Gabriel contou para Paula que Pedro está preso. Mercedes diz que não podiam ficar sem fazer nada e deixar Pedro na cadeia, pois nesses assuntos precisam de dinheiro. Vitória diz a Paula que já está sabendo do problema do pai dela, mas que Bruno nega. Paula diz que Maria José disse que Bruno a ameaçou com isso. Alessandro vai tomar café. Alessandro pede à mãe que não conte a Maria José sobre o que aconteceu com Pedro. Alessandro conta que Pedro não quis nenhuma ajuda e que quer pagar pelo que fez. Paula fica triste. Vitória liga para Fernando. Fernando vai viajar. Vitória pergunta a Fernando por que há tantas desgraças na sua família. Fernando diz que em todas as famílias acontecem coisas assim. Ezequiel ajuda Maria José a descer da escada. Maria José diz a Vitória que não viu Paula e não conseguiu falar com seu pai e está preocupada. Vitória diz que o telefone deve estar falhando por ela não conseguir falar com o pai. E Paula saiu com Filipa para o mercado.
Chuchu vai à delegacia e fica sabendo que Pedro foi transferido para o presídio. Filipa e Paula chegam bem na hora e ficam sabendo do ocorrido. Alessandro diz a Quinones que tem que tirar Pedro da cadeia, pagando fiança. Ulisses diz a Helena que se Sandra não se recuperar, Maria José pode substituí-la diante o velho. Helena questiona como vão convencê-la. Ulisses diz que ela poderia falar como uma mãe com ela. Ele ainda fala que Maria José é uma moça inocente, de bom coração. Helena pergunta se o marido de Maria José também é de bom coração. Helena fala que isso que Ulisses propõe é um absurdo. Ulisses diz que então precisam torcer para Sandra se recuperar. Paula chora e conta a Roberto da prisão de seu pai. Ele pede que ela tenha confiança, que tudo vai terminar bem. Hernan diz a Roberto que ele será interrogado pela polícia. Paula vai ao quarto de Maria José. Maria José pergunta à irmã o que aconteceu com seu pai. Paula inventa que Chuchu foi ver um parente com problema e seu pai o acompanhou. Fernando pergunta a Alessandro novidades do pai de Maria José. Alessandro diz que falou com o advogado Quinones, mas Pedro se declarou culpado. Fernando diz que vai voltar amanhã, porque seu tio o comprometeu numa janta com Porfírio e acha que vai ver a mãe de Maria José. Alessandro diz a Vitória que Maria José pode ter uma irmã gêmea e precisam averiguar mais a respeito disso. Vitória questiona Alessandro se Ulisses e Roberto são bissexuais. Bruno chega ali e diz que claro que são, e por isso que houve a briga entre sua irmã e o marido. Alessandro diz a Bruno que imagina que ele vai pedir algo em troca para não pedir ao repórterzinho dele que publique a notícia aos quatro ventos. Bruno diz que assim é. Alessandro diz que prefere morrer que ceder às chantagens dele. Vitória diz a Bruno que se ele suja a imagem deles, também se suja, porque é da família. Bruno diz que quer a presidência da empresa. Vitória diz que ele não terá nunca. Mesmo Alessandro cedendo, nunca fará isso. Vitória diz que ele não é filho dela, nem de Antônio, e sim filho do demônio. Bruno questiona se Maria José tem uma irmã gêmea. Alessandro diz a Maria José que o pai dela está preso. Maria José chora e diz que Bruno ameaçou. Alessandro diz que o advogado Quinones está a cargo dessa situação. Anoitece. Porfírio está em casa e recebe a visita de Emiliano, Fernando e Kátia, e os cumprimentam. Helena e Jorge também chegam à casa. Porfírio pergunta a Jorge de Sandra. Ele diz que ela segue em Madrid. Porfírio diz a Jorge que quer que Sandra volte logo. Helena diz a Porfírio que Sandra está fazendo provas em Madrid para se formar, mas logo voltará. Emiliano diz que Kátia também esteve estudando fora do país, mas nunca ligava para ele. Helena diz a Jorge que estão metidos num problemão. Jorge diz que vai ao laboratório ver se consegue fazer algo com a filha dela. Emiliano conta a Fernando sobre a amizade dele com Porfírio e a vida do amigo. Ele fala que Porfírio tem muito carinho por Sandra e quando o filho dele morreu, Helena se casou com Jorge, um médico muito conhecido. Fernando pergunta sobre Sandra. Emiliano diz que acha que quando Helena se casou com Jorge, a menina atrapalhou, daí Helena mandou ela para Madrid. Fernando diz que a moça pode se desviar do caminho e cometer burrices. Kátia questiona o irmão se está falando dela. Ele diz que não, mas às vezes isso acontece, e é culpa sua ela ter ido para o mau caminho. Emiliano pede que o sobrinho não se culpe, já que ele e Kátia perderam os pais bem cedo. Alessandro pede que Maria José pare de chorar e seja forte, porque ela tem um filho.